Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 22º episódio de No Campus. É isso mesmo, a sua revista eletrônica que reúne as principais notícias da Unijorge. Confira o que preparamos para vocês. Nesta edição tivemos uma conversa com uma das palestrantes do Intercut, a multiartista Thay Oliver, sobre a criatividade e a importância do processo criativo. Para saber onde e como cuidar do seu pet, Mavi Costa entrevistou o professor e responsável técnico pela Clínica Veterinária da Unijorge, Yuri Silva. Por fim, vamos entender como funciona o escritório internacional com o professor e mestre do curso de Relações Internacionais e coordenador do escritório, Fábio Rocha. Também conversamos com a aluna regressa, Ailana Nascimento, sobre sua experiência no intercâmbio acadêmico. Fiquem atentos! O No Campus está no ar! A 19ª edição do Intercut, que aconteceu no período de 29 a 31 de outubro de 2024, movimentou a Unijorge com uma programação intensa e diversa, reunindo estudantes, professores e a comunidade externa. Durante o evento, o nosso repórter Eduardo Andrade bateu um papo sobre processos criativos com a multiartista Thay Oliver. Confere aí. Oi gente, eu sou Eduardo Andrade e eu estou hoje com Thay Oliver, que acabou de fazer uma palestra incrível sobre a criatividade e o design. E eu queria saber, Thay, como foi participar do Intercut? Quem me chamou para o Intercut foi um grande amigo de longa data, de um dos lugares que eu trabalhei, que é o Leonardo Bião. Ele é professor da instituição. E ele me fez o convite há mais ou menos um ano atrás. Eu não conhecia sobre o evento, ele me trouxe o que era evento. E aí me perguntou se eu tinha predisposição, interesse, aí deixei já marcado com ele que sim. E que o assunto seria criatividade. E aí ele tocou num lugar que para mim é extremamente apaixonante. Eu sou muito vidrada pelo tema, estudo muito sobre o tema. E a experiência de estar aqui ultrapassou as minhas expectativas, porque eu não sabia como seria o público, né, a receptividade para o que eu ia trazer, detrimento da minha vivência, mas também no caso que eu trouxe, né, de estudo. E ter tido a troca, né, que foi muito mais a troca do que eu ter mostrado o próprio trabalho, para mim foi muito mais enriquecedor, né? Aquele tipo de palestra que você leva só o seu portfólio e fica mostrando o seu trabalho, para mim não traz muito enriquecimento, né? Não traz enriquecimento. O importante é ter essa conversa, né? Então eu senti muito mais como uma conversa do que eu palestrando. Então foi muito, muito válido, muito bacana. Vou sair daqui com o coração quentinho. Bem, Thay, eu vou agradecer sua presença mais uma vez. A palestra foi incrível, a entrevista foi incrível. Estamos chegando ao final. Eu vou pedir para você dizer suas redes sociais, onde a gente pode encontrar você. E agradecer mais uma vez. Agradeço a você, Eduardo, agradeço toda a equipe que está aqui, agradeço ao convite do grande amigo Leonardo Bião, que trouxe isso há quase um ano atrás, né? Ele inclusive fez parte, viu gente, do Cubo, então ele é uma pessoa aqui que pode depois dar o depoimento do que foi participar na época. Minhas redes, como eu sou multi, então ainda estou em processo com minhas redes, mas eu tenho a minha página base que é Thay Oliver Arte, sem o E no final. Então lá é a minha página que eu falo um pouco sobre algumas coisas, algumas inquietações, aí tem arte, tem música, tem um pouquinho de cada coisa lá. A página do design que está em construção é Thay Studio Design, então está lá sendo reconstruída nesse momento, mas está lá, existe o perfil, pode acessar. Tem o Quarto Amarelo Atelier, que é esse lugar que eu tenho meus trabalhos manuais, meus trabalhos artesanais, que vai ano que vem completar 15 anos, então vai ter uma coleção nova, que eu vou desenvolver, que é sobre, inclusive, outras Bahias, que é o meu olhar sobre a Bahia que eu passei durante um tempo, e vou trazer isso para comemorar durante um ano essa coleção de 15 anos. E o meu site, que tem meu portfólio como designer também, e algumas coisas das artes visuais, do artesanato, que é o thaistudiodesign.com.br. E você, já levou o seu bichinho de estimação no veterinário este ano? Para além do carinho e diversão, os pets precisam de cuidados especializados. E para saber onde e como cuidar do seu melhor amigo, a nossa repórter Mavi Costa visitou a Clínica Veterinária da Unijorge e entrevistou o professor e responsável técnico da clínica, Yuri Silva. Eu me chamo Maria Vitória e estamos aqui na Clínica Veterinária da Unijorge com o professor Yuri. Bom, professor, como é que funciona a clínica daqui da Unijorge? Bem, Maria Vitória, a Clínica Veterinária da Unijorge ela funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã
às 8 da noite, com horário exclusivamente agendado pelo WhatsApp. Quais são os procedimentos realizados pela clínica e o preço, a precificação deles? A clínica, ela realiza consultas, vacinas, né, exames laboratoriais, exames de imagem, como ecocardiograma, ultrassonografia de abdômen total, além de que a clínica veterinária da Unijorge, ela apresenta um corpo de médicos veterinários especialistas que atendem aqui. Então, eu sou clínico geral, junto com a professora Isabela, a gente atende as consultas clínicas gerais. Então, nós temos dermatologistas, nós temos endocrinologistas, nutrologistas, neurologistas, as especialidades médicas, oftalmologistas. Esses atendimentos eles são agendados de acordo com o horário disponível do profissional. Então, a pessoa entra em contato no WhatsApp da clínica e os valores referentes aos atendimentos e aos procedimentos podem ser solicitados no orçamento. As recepcionistas fazem esse orçamento e devolvem o tudo. Puxando esse gancho, os alunos, eles participam também da consulta? Sim, com certeza. Os alunos participam, os alunos do curso de Medicina Veterinária da Unijorge fazem parte de um programa, todo ano a gente abre inscrições do programa de aprimoramento clínico da Medicina Veterinária. Então, eles acompanham as rotinas clínicas, tanto as consultas clínicas gerais quanto as consultas especialistas. Né? Então, o aluno se inscreve nesse programa, ele passa um ano na clínica vivenciando o aprendizado, né, prático na clínica veterinária da Unijorge. O serviço tem algum custo reduzido por conta de ser da faculdade, algum tipo? Sim, os alunos, funcionários públicos externos e internos da Unijorge têm um desconto, né, relacionado ao valor, e o público externo, infelizmente, não tem. A clínica, ela atende apenas cães domésticos ou silvestres, etc? A clínica veterinária da Unijorge, ela atende cães e gatos, e nós temos uma especialista, que é professora, inclusive, da casa, a doutora Júlia, que atende animais silvestres e exóticos. Então, um pouquinho da Índia, calopsita, né, hamster, esses animais, com a professora Júlia, ela atende também. Certo, doutor, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. E quem quiser saber mais, vem aqui na clínica que vocês vão amar a recepção daqui. Olha só, gente, para saber como participar dos programas de internacionalização da Unijorge, o nosso repórter Eduardo Andrade entrevistou o coordenador do Escritório Internacional, Fábio Rocha. Também conversamos com a aluna egressa formada em Publicidade e Propaganda, Ailana Nascimento, sobre a experiência e importância do intercâmbio acadêmico na sua carreira. Eu sou Eduardo Andrade e hoje vamos entender como funciona o Escritório Internacional da Unijorge. Para responder suas perguntas, estamos com o professor e mestre do curso de Relações Internacionais e coordenador do Escritório Internacional, Fábio Rocha. Fábio, é um prazer receber você. Um prazer imenso, Eduardo, também estar aqui para apresentar um pouquinho o Escritório Internacional para as pessoas. De início, Fábio, o que é o Escritório Internacional e qual a função dele? Olha, Eduardo, o Escritório Internacional ele é basicamente o canal da universidade para possibilitar que os estudantes eles vivam uma experiência internacional. Seja a internacionalização em termos de aprender um novo idioma, adquirir essa experiência, ou até mesmo fazer um intercâmbio acadêmico ou não. Então o escritório ele vai funcionar como esse meio de campo para facilitar e ajudar os estudantes, egressos e professores também a terem essa experiência. Fábio, nossas pesquisas, a maior pergunta é quem pode participar da internacionalização? Todos os alunos, só RI, como funciona? Excelente pergunta. Uma coisa que eu vejo que as pessoas têm bastante dúvida é se principalmente os egressos ou até mesmo aquelas pessoas que estudam EAD, elas podem ter acesso aos serviços oferecidos pelo Escritório Internacional. E sim, todos os estudantes matriculados dentro da Unijorge, os egressos, como também o corpo docente, ele tem acesso às oportunidades oferecidas pelo escritório. A gente tem parcerias estabelecidas com diversas universidades no mundo inteiro, na Europa, aqui na América Latina, no Caribe, e também com centros de aprendizado de idioma. Então, esses centros, por exemplo, eles têm condições especialíssimas assim para os estudantes da Unijorge. E todo mundo que faz parte desse corpo, discente, docente e egresso, ele vai ter acesso a essas oportunidades também. Fábio, como funciona o processo antes da internacionalização?
Isso aí é essencial, porque eu sei que muitas pessoas elas ficam ansiosas para fazer o intercâmbio, para viajar, para conhecer o outro país, né, para viver essa experiência, mas o processo de internacionalização, ele é um processo que precisa ser planejado. Por que ele precisa ser planejado? Um primeiro motivo do planejamento é porque os custos dessa viagem, o custo de vida, tudo aquilo que você vai precisar em termos de documentação também precisa ser arcado pelo próprio estudante. Então isso vai exigir que o estudante ele faça um planejamento antecipado para que ele possa, quando chegar o momento do intercâmbio, vivenciar esse intercâmbio sem essa preocupação financeira, sem essa preocupação da documentação. Então o ideal é que a gente comece a se preparar com 1 ano de antecedência. Você está no primeiro, no segundo semestre, no terceiro, você vai vir até o escritório internacional, a gente vai conversar, vamos entender qual que é o seu objetivo e a partir daí a gente vai traçar esse plano para que você possa se preparar, para que dê tempo também para o escritório providenciar toda a questão da documentação entre as universidades, executar esse diálogo, que é isso, sabe? Tem que ter um diálogo entre a coordenação de curso lá fora e o diálogo também com a coordenação de curso local. Então, para que isso seja feito da melhor maneira, você possa vivenciar a melhor experiência possível, eu recomendo que isso seja feito com, no mínimo, 1 ano de antecedência. Uma pergunta que nossas visitas aconteceram muito foi sobre como entrar em contato com o escritório, onde é esse escritório, qual é o andar. Muita gente perguntou isso nas pesquisas. Fala para as pessoas aonde é o andar, como a gente consegue entrar em contato com vocês, como funciona esse processo. O escritório internacional ele fica localizado no piso 4 do campus Paralela, em frente à barraca de churros e do lado do escritório do Carreiras. Então não tem dificuldade para achar. Sentir o cheirinho dos churros, só é seguir a direção que você vai encontrar o escritório internacional. Nós estamos abertos todas as terças e quartas-feiras, no horário das 9h30 até o 12h30. Eu estarei aqui de plantão para receber você e tirar todas as suas dúvidas. E mais que isso, a gente tem outros canais de atendimento. Caso você não tenha disponibilidade para vir aqui pessoalmente, presencialmente, você pode entrar em contato diretamente com a gente através do e-mail internacional@unijorge.edu.br. E agora, para você entender como funciona a participação do intercâmbio acadêmico, vamos falar com a ex-aluna Ailana Nascimento, formada em publicidade. Ailana, é um prazer estar com você e a gente quer saber como foi o processo de preparação até chegar até hoje. Então, o meu processo em particular foi muito rápido, porque eu me preparei em um semestre e no outro semestre eu já estava viajando. Então foi aquela correria de documentação, de escolha da universidade, do país e tudo mais, porém não foi tão cansativo. O escritório internacional ele direciona você muito bem, ele te dá todas as condições para você fazer a escolha que você quer. Então, eu lembro que a primeira coisa que eles fizeram foi me entregar uma lista com todas as universidades de todos os países. E a partir dessa lista eu fiz um filtro do que eu precisava nas minhas necessidades. E aí, desse filtro só saíram 2 países. E aí eu fui pesquisar, né? Fiz a pesquisa da cidade, do país, da universidade que tinha disponível. E a minha escolha foi a Colômbia. Eu estudei na Universidade Politécnico Gran Colombiano, em Bogotá. E foi uma das melhores escolhas da minha vida até então. Foi ótimo, questão de logística, foi tudo bem planejado. E é uma dica que eu dou assim, planejem tudo. Se você tiver 1 ano para planejar, planeje, porque em um semestre às vezes pode não dar tempo. Mas graças a Deus, o meu deu super certo nesse único semestre. Então, teve todo esse processo de documentação também, que eles te dão uma lista para você organizar tudo direitinho, passaporte, carta de recomendação e, no caso,
teve o idioma, que era o espanhol, eu já sabia um pouco, mas eu precisava ter uma carta dizendo que eu sabia o idioma. Assim, porque todas as aulas lá seriam em espanhol, então eu não poderia chegar lá totalmente seca, sem saber falar nada. E aí, mas também não foi tão difícil. Eu consegui a parceria com a Unijorge também, com a escola de idiomas. Fiz essas aulas também durante esse período, para poder já ter essa carta enviada antes da minha viagem. E foi tudo tranquilo, assim. Na medida do possível, foi tranquilo. Teve seus perrengues? Tivemos, Mas assim. isso é um X, você estava em Bogotá. É. Como foi experienciar lá em Bogotá? Como foi a recepção das pessoas? Como é essa outra faculdade? Como você se sentiu? Eu me senti, desde o primeiro dia, bem acolhida. Assim. Consegui uma casa, que também foi um filtro que eu fiz para poder ficar mais perto da universidade. E não poder gastar muito com deslocamento, até porque eu não conhecia e tal. E aí eu consegui uma casa bem legal lá, próximo. Cheguei na universidade também. Eu cheguei quase uma semana antes de começar as aulas. E aí, nesse período de localização, de reconhecimento do lugar e tal, eu fui na universidade para conhecer, para saber tudo direitinho. Aí fui lá, fui bem recebida por todo mundo. Não tive assim, nenhum problema com ninguém, foi tudo bem, sabe? Eles realmente gostam dos intercambistas, das pessoas que chegam de outros países e do Brasil, então não se fala. E aí, no primeiro dia de aula, não foi bem no primeiro dia de aula, a gente teve como acontece aqui na Unijorge. Uma espécie de aula nobre? Isso, como se fosse uma aula nobre, só que lá é um pouco diferente. Eles apresentam a universidade inteira para vocês, desde os seguranças com os cachorros até todo o corpo docente, eles apresentam tudo. E nessas apresentações tem várias dinâmicas que vocês fazem. Eu lembro que o grupo desse ano de intercambistas foi grande, então eu tinha pessoas de vários lugares, da Áustria, França, México, China, então assim, da Índia, e foi um grupo que realmente ficou unido, a gente fazia tudo junto. E nesse dia em específico, de manhã teve essa aula nobre e de tarde eles levaram a gente para passear. Nossa. Então eles saíram com a gente da universidade e fomos para um lugar lá que é bem turístico, chamado Montserrat, que é um morro que você sobe, lá em cima tem uma capela, tem uma vista incrível de toda a cidade, que é perfeita. E aí eles fizeram todo esse reconhecimento com a gente, levou a gente para comer as comidas típicas, então assim, foi uma experiência realmente não só acadêmica, foi cultural. Nana, agora eu queria que você desse um recado para os alunos que vão fazer futuramente o intercâmbio. Então, minha dica, como eu falei anteriormente, é se preparar bem, se organizar e participar do processo. O processo é muito importante, não precisa ficar nervoso, não precisa ficar ansioso, porque no final dá certo. Então se preparem bem, se organizem e só vão, porque é uma experiência incrível, vocês vão amar cada momento, aproveitem cada momento e absorvam tudo que você puder para poder valer a pena. Então foi isso, pessoal. Obrigado por nos acompanhar em mais uma edição da nossa revista. Isso mesmo, para continuar nos acompanhando é muito fácil, é só seguir as nossas redes sociais, @NúcleoJ e @radio.já. E não se esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam da nossa revista. E até a próxima!